Falando aqui sobre Tiago, capítulo 1, comecei no verso 19, que diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo ser humano, pois seja pronto para ouvir, muito tempo antes de qualquer coisa, ouça. Tardio para falar, não tenha pressa em opinar nada, reflita. E tardio, mais ainda, para se irar. Porque se você tem incapacidade de ouvir, incapacidade de, em ouvindo, processar para falar, ao contrário, salta igual um garanhão nervoso para dar sua opinião, frequentemente translocada. E se você não é tardio para se irar, ao contrário, fica zangado com qualquer coisa, você se vicia no amortecimento, na morte, na dessensibilização das suas principais funções cognitivas, as mais explícitas, que é ouvir, que é pensar, refletir para falar, e que é controlar os sentimentos e as emoções, para que não sejamos traídos pelas emoções e pelos sentimentos, falando, portanto, idiotices, e não tendo ouvido nada, venhamos a cometer as maiores injustiças na vida e semear ódios e raivas e transformar a existência num acontecimento cheio de minas, perigoso, podendo haver explosão em qualquer lugar. E se você percebe isso, começa então a viver sem espontaneidade, pisando em ovos. E é muito difícil evitar a semeadura de minas explosivas. Aqui e acolá alguém pisa e é amputado. São famílias que se arrebentam todas, relações que não dão certo. E mais do que isso, aquela concessão pessoal a achar que se tem direito à ira. Saiba, diz aqui Tiago, irmão de Jesus, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você quiser que Deus seja o julgador, o interventor, não pratique a sua ira nem a sua justiça com as próprias mãos. Entregue. Silencie. Ore. Não dê ideia a Deus. Não peça nada. Só diga: Senhor Deus, tu o sabes. Portanto, dispondo-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, porque se você é do tipo que não ouve, que fala irrefletidamente e que se ira com facilidade, você se torna um container de acumulação de impureza, de pensamento ruim, lascivo, perverso, acumulado de maldade, de atitude arrogante, de competição, de espírito de disputa, de porfia, de facção. Antes, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que eu falei sobre isso, que Pedro chama de divino sêmen, divina semente plantada em nós. Paulo diz que é por esse divino sêmen, essa divina semente, divina palavra implantada, é um implante, é um enxerto no nosso ser, brota a nova criação, a nova criatura, a nova mente, a nova atitude, a nova humanidade no indivíduo e em qualquer que seja a coletividade assim transformada. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. E eu falei sobre isso. Falei como para Jesus, a única coisa que importa é se você pratica a palavra. E praticar a palavra não é praticar o credo niceno, nem o credo reformado,
nenhuma outra expressão de credo, de dogma, de catequese, não é decorar doutrinas. Isso tudo é coisa da religião, do cristianismo, do protestantismo, do pentecostalismo e de qualquer grupo religioso que tem essas confissões de formatação. São os guias, os manuais do Android crente. A maioria vive apenas quando vive disso. Isso era antigamente, hoje em dia nem mais isso existe. E Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes do Evangelho. A palavra não é a Bíblia. Ele nem está pensando em Bíblia, nem Bíblia existia. Tinha lá a Torá, o Velho Testamento, os livros todos em rolo, mas não está pensando nisso. Ele está pensando no que Jesus ensinou no Evangelho. Essa é a palavra viva a ser anunciada a todos os homens. Foi o que Jesus fez, mandou os apóstolos e discípulos fazerem. Portanto, não tem nada a ver com Bíblia, Moisés, Juízes, Josué. Não, é a mensagem de Jesus. A mensagem do Sermão da Montanha, a mensagem da graça, a mensagem do perdão, a mensagem da não ansiedade, a mensagem do não julgamento, a mensagem da compaixão e da misericórdia, a mensagem da justiça superior e celestial que transcende os códigos comportamentais e morais circunstanciais da religião ou de qualquer outro código social. A palavra, portanto, não tem nada a ver com essa conjunção mandamentosa, opressiva, de constituição humana, tem a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. Isto é a palavra, o resto é só discurso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Eu já tive até hoje na minha vida, nesses quase 53 anos de pregação, milhões e milhões de pessoas que me ouviram no Brasil, na América Latina, na África, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no mundo inteiro, na antiga União Soviética, no leste europeu, em todo lugar. Ouvintes. Alguns ficam entusiasmados com a forma, com a eloquência, com a fluência, com a construção, com o vernáculo, com a verbosidade, com a capacidade de expressar pensamentos, com a clareza, aí ficam entusiasmados, mas nada lhes entra no coração. Nada planta raízes no ser deles. É só que uma espécie de cafuné intelectual que eles sentem, ou se tornam pessoas que respondem de maneira agradada a uma estética de comunicação que não passa disso. E eu sei, e nunca me impressionei com nada disso, sempre tomei esses aplausos humanos que já foram unânimes no Brasil e no planeta todo por 3 décadas. Eu era uma unanimidade, não me impressionei jamais com isso. Eu sempre soube que na hora de uma necessidade eu ficaria quase só ou praticamente só, porque tudo isso é fugidio, é pueril, é vento, é fumaça, é miragem, é tolice. E quem não viveu para aprender que o é, se tiver um pouco mais de longevidade e for minimamente sensato, se não for um idiota total, vai compreender exatamente o que eu estou dizendo aqui, como é estupidez tentar tirar a sua validação de qualquer que seja o aplauso estético à sua comunicação. O objetivo de quem ensina não é agradar, é implantar. O objetivo de quem ensina, viu, Clarinho? Eu vou repetir, o objetivo de quem ensina não é agradar, é implantar
a palavra do Evangelho, é implantar, é semear o divino sêmen, como diz Pedro, no coração, para que a gente fique grávidos de Deus, como Paulo diz aos Gálatas, grávidos de Cristo Jesus, que vai crescendo e se desenvolvendo em nós, até que a gente se torne maduro em Cristo, a gente expresse a perfeita varonilidade daquele indivíduo que foi ficando, seja ele homem, seja ele mulher, foram ficando a cara de Deus em Cristo Jesus. Ganharam a mente de Cristo, desenvolveram as emoções, os sentimentos, a lógica, vão crescendo na inteligência de Jesus, na sabedoria de Jesus, nas posturas de Jesus, nos atos de Jesus, no poder de Jesus. Esse é o meu chamado, essa é a minha vocação e é a sua também. Tornai-vos, pois, praticantes do Evangelho, e não somente ouvintes, porque isso é auto-engano. Da maior parte dos crentes, eles decoram coisas e acham que isso faz com que eles tenham algum vínculo com Deus, não tendo vínculo nenhum whatsoever. Nada a ver com Deus. Só são ouvintes, repetidores, papagaios, corvos americanos que têm uma capacidade, inclusive, de falar muito melhor do que a do nosso papagaio ou das nossas araras. Imitam, inclusive, o tom da voz de quem fala com eles, de tão extraordinário que seja. Mas não passa disso. É só um decoreba fraseológico. Não passa disso. Porque se alguém é apenas ouvinte da palavra, eu não deixo de lhe ouvir, pastor. Eu estou ouvindo isso há 53 anos. Aonde eu vou, em qualquer lugar do planeta, eu encontro pessoas dizendo eu não deixo de lhe ouvir. Eu entro num táxi, num Uber, o cara olha para trás, meu Deus, é o senhor que está aqui, não acredito, vamos fazer uma selfie? Faz lá da frente mesmo e depois diz, eu não deixo de lhe ouvir. E eu deixo ele sair ali, lembrando, aí eu vou vendo. São tantas centenas e milhares de casos idênticos. Raramente eu encontro alguém que, ouvindo, guarda. E em guardando, faz isso todo dia. E aprende para si e para transferir como exemplo e comportamento e postura e atitude para outros. Porque a grande maioria, no máximo, se contenta em dizer que ouve. São poucos os que se tornam praticantes. E os que só ouvem, mas não se tornam praticantes, assemelham-se a um ser humano que contempla o seu rosto natural no espelho. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Eu estou sem espelho aqui, mas nem tanto. Ó. Aqui, por exemplo, se eu olhar para cá, atrás dessa câmera tem um preview ali de imagem. Olha eu ali. Ó. Cabelo, o vento vai batendo aqui desses ventiladores que refrescam o estúdio aberto, que aqui não dá para ter ar-condicionado. Aí meu cabelo é fino e está cansado de velho, aí ele vai ficando assim. Ó. Tem gente que já até me perguntou se é uma estratégia para o cabelo ficar esvoaçante. Eu digo, cara, me respeita. É só para eu não sentir calor. E hoje, graças a Deus, nem quente está. Choveu tanto, esses dias tem chovido tanto. E Brasília não quer saber se cair uma água boa, a temperatura cai. Hoje, por exemplo, está um dia agradável. Eu botei aqui um casaquinho porque estava chovendo, choveu muito. Hoje não é nem tanto por causa do calor. Mas o set já está arrumado assim, ligou ali, as coisas, liga tudo, inclusive o vento, e ele só torna mais agradável. Mas por que eu estou dizendo isso? Por causa do espelho, o rosto no espelho. Quer ver um bem de perto? É esse aqui, ó. O rosto nesse espelho.
Aí eu vou até olhar ali para o lado, que aí eu vejo o meu perfil. Ó. Rosto no espelho, é só isso. Você fica me ouvindo aqui, é como quem fica olhando para um espelho. Aí começa a se enxergar em alguma coisa. E meu Deus, cara, meu nariz está muito grande porque eu tenho mentido muito. Aí começa, né? Ih, minha orelha está ficando pequenininha porque eu não ouço nada, não uso ela mesmo. Meu Deus, a minha língua está aqui fora, aquela linguana. Parece a propaganda de um carro aí na televisão, que o cachorro bota a língua e pega, vem lá atrás. É a tua. Aí você vai ouvindo tudo que eu vou dizendo e vai se enxergando no espelho do reflexo da palavra que mostra o seu rosto. E mais, Hebreus diz no capítulo 4 que essa palavra do Evangelho é viva e eficaz, é mais penetrante e cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela é apta para tornar patente os pensamentos e os propósitos do coração, e não há criatura que se oculte diante delas, antes, pelo contrário, pela palavra de Deus, todas as coisas se tornam patentes e reveladas ante os olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então ela também tem esse poder de virar a minha cara para o poder absoluto de Deus. Essa é uma expressão que o escritor de Hebreus usou, tirando-a das arenas romanas de gladiadores, quando quem vencia pegava o vencido, se não estivesse morto, se ainda estivesse vivo, e puxando-o pelo cabelo e pela barba, virava o rosto dele. É a palavra patenteava, expunha a cara dele para o auditório, para a arquibancada e para a cabine do imperador, para o camarote imperial, para ver qual seria o juízo. Seria deixa viver ou mata. E o escritor de Hebreus diz que a palavra do Evangelho tem esse poder de virar a cara da gente para Deus. Ou, como diz Tiago, botar a gente se enxergando no espelho. Mas ela não pode causar obrigações maiores do que isso. Se você ouve, inevitavelmente, se estiver entrando alguma coisa pelo seu ouvido, pelas suas percepções mínimas, ainda desentupidas, você vai enxergar algum contorno seu no espelho. Alguma coisa sua vai ser patenteada diante de você mesmo, e você sabe que diante de Deus. Todavia, pode ficar só aí. E é o que Tiago diz. Porque tem gente que apenas contempla a face. Quando está aqui, eu estou pregando, você está se enxergando no espelho da palavra. Você diz, ih, meu Deus, ai, rapaz, eu faço isso. Pô, quanta coisa adoecida tem em mim, eu até quero me curar. Ou então você é patenteado quando o poder de Deus é forte pela palavra e te ergue para os céus e bota a tua cara para a luz, e você até diz, não, eu não vou mais fugir disso. Mas a maioria é completamente esquecediço. Então, Tiago prossegue e diz, se a pessoa não for praticante da palavra, se for apenas ouvinte e não praticante, assemelha-se ao ser humano que contempla no espelho o seu rosto. Pois a si mesmo se contempla, se enxerga, mas logo se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência descrita no espelho da palavra ou no patenteamento da face exposta à presença de Deus.
logo se retira, porque é incômodo se enxergar, é incômodo olhar para dentro, é incômodo admitir a multidão de necessidade de tratamentos que eu careço, a multidão não de plásticas, mas de regenerações interiores que eu preciso. Tem gente que ouve e diz, não, eu cumpri a minha obrigação, eu ouvi. Aí sai e esquece. E se você encontra com elas, elas estão vivendo a antivida do Evangelho. Mas se você perguntar a elas sobre o Evangelho, elas têm um monte de coisas para dizer de cor, como 98% dos crentes que eu conheço. Os que decoram, só decoram, mas muito pouca gente leva para dentro dos intestinos da alma e do coração. E se você considera atentamente na lei perfeita, que é também chamada de lei da liberdade em Cristo, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente como um crente absolutamente hipócrita e distante, mas antes um operoso praticante, alegre e feliz do Evangelho de Cristo, fazendo isso como privilégio, esse será bem-aventurado. É aqui que resiste o que Deus chama de sucesso. Esse será bem-aventurado em tudo que realizar, em tudo que é, em tudo que pensar, em tudo que expressar, em tudo que vibrar, em tudo que comunicar, em tudo que construir. Esse será próspero, bem-aventurado em todo o seu ser e em toda a frutuosidade do seu ser. Essa é a palavra do Evangelho que eu deixo com você no dia de hoje, em nome de Jesus.